Boa noite, galera. Aqui quem fala é Vinícius Armando, auditor fiscal de Receitas Estaduais aqui da Cefa Pará e professor aqui na Coruja. Hoje a gente vai bater um papo especial com mais um aprovado aqui, de vários aprovados nossos daqui na Coruja, né? E para complementar essa trilha aí de lives, e toda semana, todo dia a gente tem live com aprovado, vou apresentar para os senhores agora, né? Um camarada aí muito esforçado, quinto colocado para fiscal, de fiscal da Cefa Pará, Yuri Neiva. Seja bem-vindo, Yuri. Mestre? Tudo bem? O pessoal tá tá esperando aqui na live sua apresentação. E aí, como é que você tá? Tá ansioso aí para tomar posse aqui na Cefa Pará? Já comprou o terno de posse? Caraca, velho, é uma ansiedade muito grande. Eu acho que talvez se compara só com a ansiedade de esperar a hora da prova ali, porque é uma ansiedade, a gente tá ali no grupo o tempo todo, tem um grupo de aprovados ali, a gente o tempo todo vendo notícia e é aquela coisa, velho. E eu queria perguntar, cara, você escolheu uma carreira excelente, cara. A Cefa Pará, em termos de carreira, remuneração, estrutura, poder aqui do sindicato que briga pela nossa carreira o tempo todo. Cara, eu fiz com excelente, acho que você vai ser muito feliz aqui. E eu queria saber também de você, como é que tá a ansiedade em relação a trabalhar aqui, como é que você está em relação às suas expectativas em relação ao trabalho aqui na Cefa Pará? Pô, legal. Cara, a Cefa Pará, na verdade, foi meu sonho, assim, desde o início, né? Desde que eu comecei a estudar. Comecei lá em 2016 e já era o objetivo principal, assim, a Cefa Pará. Porque eu sou do Pará, né? Sou ali do interiorzinho, de Redenção, perto do Tocantins ali. E assim, cara, desde o começo eu falei, pô, vou estudar para esse cargo aqui, porque eu já tinha conhecidos ali que trabalhavam. E, e agora é uma realização de um sonho, né, velho? Então a expectativa é das mais altas, trabalhar com essa galera de alto nível aí, né? Você e outros colegas aí que a gente conhece já, que tá aí nas redes e que também estão na CEF. Pode ter certeza que aqui na Cefa Pará o pessoal é de alto nível. Aqui há vários multi-aprovados, tanto na minha turma de 2022, quanto na sua turma agora que está entrando, né? Pessoal que passou em São Paulo, Mato Grosso. E isso é até um problema aí. Vamos ver como é que o pessoal vai optar. Eu puxo um pouco a sardinha aqui para o órgão, né? Eu acho que aqui tem ainda mais perspectivas boas de melhora da carreira. E eu optaria hoje por ficar aqui, né? Cara, eu já sou Cefa Pará de carteirinha também. Inclusive, tem dois colegas aqui do meu trabalho, eu sou analista na Cefim, né, de Rondônia atualmente, que eles também passaram. Os dois passaram para auditor, eu passei para fiscal. Eu estava conversando com eles hoje, falei, cara, não tem nem conversa, vamos para lá, vamos ficar lá. Aí um tá querendo continuar estudando e o outro já decidiu, já bateu o martelo, assim como eu, vamos se aposentar na CFPA. E aí, ansioso para posse? Cara, já tô escolhendo o terno aqui, velho, tentando queimar umas calorias para ver se o terno fica legal. Cara, é um evento muito importante a posse, né? Eu trouxe meus pais, né? Minha esposa também veio, cara. Foi muito bacana. A governadora estava no. Nosso atual governador estava no evento. Cara, foi excepcional. E, cara, todo mundo ali, aquela sinergia de todo mundo que é aprovado, está junto ali, todo mundo naquela euforia, cara, é muito bacana. E o curso de formação, você vai ver isso ao longo dos 2 meses ou 3 meses de curso de formação, né? Cara, que é só alegria. Cara, só alegria, só coisa boa. E você vai ser abraçado aqui pelo povo paraense também, né? Compra até tua camisa aqui do Pará, com a bandeira do paraense, né? Vermelha, branca. Já vou comprar um. Eu já vou ouvindo, eu já vou daqui para lá ouvindo Joelma, pô. Senão eu nem vou. Beleza, agora é Manu Batidão. Joelma Manu agora. Batidão é um negócio aí agora, ficou para trás. Eu sou raiz ainda. Beleza. E eu queria fazer uma pergunta para você. Conta para gente quais são suas características pessoais em geral, de onde você é, qual a sua idade, qual a sua formação acadêmica. Então, eu sou formado em contabilidade, né? Atualmente estou com 29 anos, vou fazer 30 daqui uns dias, dia 3 de junho. Uhum. Eu sou formado, embora eu seja formado na área de contabilidade, nunca trabalhei com contabilidade.
só estudei a parte teórica ali, né? Nunca trabalhei na iniciativa privada com contabilidade. Estudo bastante contabilidade, porque eu também dou aula de contabilidade, então isso aí foi muito importante para mim no concurso, porque eu já conseguia ali, era uma matéria que eu já dominava, de certa forma, eu não precisava colocar tanta carga horária, né? Minha formação, ela foi numa faculdade particular, mesmo privada, da minha cidade ali, uma faculdade mediana, mas, assim, como você falou, minhas características sempre foi a disciplina e determinação, né? Então, quando eu determinei que estudaria para concurso e que eu queria esse cargo, eu segui até conseguir. Eu acho que essa é a minha principal característica. São as características principais de uma aprovada, né? Determinação, resiliência. Muito aluno pergunta para mim, Armando, o que você tem de diferente? Eu falo para o aluno, eu sou obcecado quando eu quero alguma coisa. Eu acordava querendo ser auditor fiscal e dormia querendo ser auditor fiscal. E eu quase não dormia, pensando nisso. Cara, eu costumo falar também que eu não tenho uma boa base na infância. Eu sempre estudei em escola pública, repeti a 7ª série. Que só isso, queria cara? jogar bola. Eu nunca... Já saiu de 7ª série? Repeti a 7ª série, velho. E você fez o ensino fundamental, médio, todo escola pública? Todo em escola pública. Sempre estudei em escola pública. Na verdade, sempre não estudei em escola pública. Mas a partir do momento ali que virou a chavinha de estudar, cara, que eu percebi que era o que ia mudar minha vida de fato, minha vida financeira, da minha esposa, talvez até da minha família, a partir desse momento aí eu não parei mais. Desde 2016 ali eu estou sempre estudando, seja para concurso, seja para realizar algum trabalho, e foi isso aí que mudou o jogo, cara. Foi a viradinha de chave ali. E você é casado, tem filhos? Casado, já sou casado há quase 7 anos. Bacana, inclusive tempo. Ela está aqui nos comentários. Tá aí na live. Ela acho que é a minha principal apoiadora, junto com meus pais ali, estão sempre apoiando demais. Segurou a barra aí durante os estudos, né? Porque você envolve a família, né? Não tem jeito. Isso é um projeto que você tem que envolver a família, eles têm que saber o que você está fazendo, até para você ter esse suporte, né? Acho que esse suporte é muito interessante, ter o suporte da família, né? Que a família compreenda também os momentos que você vai estar ausente estudando ali, as abdicações, né? Isso é fundamental. Esse suporte familiar, às vezes, ele é até mais importante do que o próprio estudo em si, né? É a paz que você tem ali, com a tua família, com a tua esposa, o pessoal te apoiando, acreditando no projeto, né? Eu acho isso muito importante. Apesar de que eu conheço gente que não teve tanto esse apoio, e se pautou em cima daquilo que a gente falou antes, né? Ter determinação, ter resiliência, conseguiu passar. Mas, com certeza, ter um apoio familiar, ter uma compreensão da família ajuda bastante, né, cara? Cara, eu me sinto muito abençoado porque tanto a minha esposa, quanto a minha família, eles sempre me apoiaram, assim, nas minhas decisões, e em estudar para concurso não foi diferente. Então, às vezes é coisa simples, né? Mas, assim, você não precisar ir no mercado, ou a pessoa entender ali que você não vai poder passar o domingo inteiro assistindo uma série com ela, não vai poder estar presente mesmo, porque isso tudo é uma vida solitária, né? Querendo ou não, é você e ali a plataforma do Guruja, a plataforma do Tech, seu material de estudo, e é isso, não tem muito para onde correr, é bem solitário. Então, é entender que quando os familiares entendem que você precisa desse momento ali, e ajuda demais, né? Evita muitos conflitos, enfim. Muito. E eu queria saber também, em que ano você iniciou seus estudos? Você começou o quê? Exclusivamente para fiscal? Ou você começou por uma área de controle, uma área bancária? Como é que foi tua vida, tua trajetória no mundo dos concursos, né? E conta qual o cargo que você ocupa atualmente também. Pronto. Cara, tem a história curta, que para o Pará eu comecei a estudar em 2024, em março de 2024, né? E a prova foi dia 22 de março de 2026. Foram 2 anos e alguns dias ali. Só que começar mesmo a estudar para concurso, eu comecei lá em 2016 para o INSS. Então, assim, eu já tenho uma bagagem, querendo ou não ser, você vai guardando isso aí. Muita gente fala mal, né, de concurso escada, diz que você está estudando para algo que você já vai querer sair depois. Mas para a maioria das pessoas é a única forma de você ir progredindo. Então, eu
Agora eu passei para fiscal, né, quinto colocado, mas antes disso eu tinha passado para analista e vim trabalhar aqui na Cefin, isso aí já mudou minha vida. Antes disso, eu passei como temporário no IBGE. Antes disso, eu vendia máquina de cartão e antes disso eu fazia entrega de marmita. Então você vê que é uma escada que o estudo está me levando para progredir, entendeu? Eu acho importante falar dessa trajetória, dessa jornada, porque às vezes as pessoas só veem o final, né? Ver que eu já assisti dezenas de lives como essa, né? O cara fala, pô, o cara foi aprovado ali a primeira vez, já saiu do colégio, sei lá, do colégio naval, saiu de alguns locais e já foi direto para auditor fiscal. Essa não é a minha realidade, mas tem muitas pessoas também que têm outra realidade, que estudaram no colégio público, que tiveram que subir uma escadinha, que foi o meu caso. Pô, muito interessante. E entre a prova do Pará, você fez alguma prova antes, né, dentro dessa preparação? Cara, eu fiz apenas o ISS Cuiabá. Eu comecei em março, né, como eu disse, de 2024, e a prova foi em dezembro. Então, 9 meses ali, aproximadamente, de estudo. Eu não fiquei tão bem, eu fiquei na posição 70 e alguma coisa ali, mas eu já consegui tirar, ver que ali no núcleo duro eu já estava muito bem, ver que eu precisava tirar a diferença dos concorrentes ali em algumas matérias, como estatística, matemática financeira, a trinca de direitos ali. Ou seja, foi um bom parâmetro para saber o que eu estava acertando e o que eu estava errando. Essa prova foi importante. Foi importante, mas eu fiquei impressionado agora com o teu resultado. Com 9 meses de estudo da área fiscal, você conseguiu ficar entre os 100 primeiros colocados no ISS Cuiabá. Isso demonstra aí que você fez uma preparação boa nesses 9 meses e demonstra também que você teve base por ter feito os concursos de escada anteriormente, né? A única coisa assim que eu conheço do concurso de escada, o único ponto contra que eu acho assim, é que muita gente passa no concurso de escada e se acomoda. Ou às vezes não se acomoda nem porque quer. Porque às vezes a pessoa cai numa rotina de trabalho que ela atrapalha você estudar para concurso fiscal. No meu caso, eu falo para você, eu fui auditor da CGM de São Paulo, e eu estava numa rotina lá presencial por 3 anos. Nesses 3 anos eu não conseguia desenvolver meu estudo para fiscal. Aí quando teve a pandemia, saiu o decreto de home office para a gente ficar em home office, eu aproveitei, né? Aproveitei essa janela e fiz todos os fiscos que eu poderia ter feito no Tribunal de Contas em 1 ano e meio, né? Aí consegui 4 aprovações aí, 4 vitórias na área fiscal nesse 1 ano e meio. E muita gente deixou passar oportunidades ou demorou a estudar. O pessoal agora também viu que você tem que esperar essas janelas, ou às vezes também o concurso de escada faz você ficar ali acomodado. Você tem a rotina bacana, e quando tem home office, concurso de escada que você já entra ali ganhando um salário mediano a bom, com home office, aí você tem a tendência a mais de também se acomodar também. E também aspectos familiares também, né? Você casa, tem filho, entendeu? E igual eu tenho casos aí que a pessoa queria ser auditor, aí casou, teve filho, passou no concurso de escada e hoje não conseguia estudar, né, ter tempo para estudar para a área fiscal. Mas assim, é aquilo que eu falo sempre, quando a pessoa quer se organizar, ter determinação, ter disciplina, ter resiliência, mesmo com família, com filho, vai conseguir. Aqui na minha turma, na Cefa Pará, eu tenho vários amigos com filhos, vários. Inclusive eu agora, né, que eu, mesmo com filho, eu vou ser nomeado agora no Cefaz Paraná, e acabei de passar agora para Cefaz Rio Grande do Norte, né? Mas, enfim, voltando aqui, né? Aí você disse que trabalhava, né? E qual era o teu tempo para estudar, hein? Qual era a tua rotina de estudo? Você estudava de manhã, de tarde, de noite? Conta um pouco para a gente, que o pessoal gosta muito de saber como é a rotina dos aprovados, né? Pô, então, cara, eu comecei a acordar cedo, uma coisa que eu não fazia, não tinha costume. Comecei a acordar cedo porque eu percebi que quando eu chegava do trabalho, você tá ali fazendo ofício, lendo, tentando resolver um problema. A gente trabalha lá com parte orçamentária e financeira, tesouraria. Você tá ali, você acaba ficando com a cabeça cheia e chega em casa, você não tem o mesmo rendimento, porque você já usou ali tua bateria, né? Vamos dizer assim, do dia. Então eu comecei a acordar cedo, algo que eu não fazia.
Então, eu começava a estudar ali por volta das 4h30, ficava até 7 horas e alguma coisa, porque meu trabalho é aqui do lado de casa, não preciso nem de carro, vou andando. E aí era minha carga horária de maior qualidade, era nesse período. E quando eu voltava, eu também estudava ali até umas 6 horas da tarde, fazia uma caminhada e dormia. Assistia alguma coisa raramente, assim, sentava ali só para se distrair um pouquinho antes de dormir mesmo, mas era só. Então era trabalho ali no meio, era um sanduíche, era estudo, trabalho ali no meio, estudo de novo. Dormir, acordar e repetir a rotina. Que horas mais rotina ou menos? mesmo. Eu dormia mais ou menos 8h30 da noite. Não mais que isso, porque senão eu não acordava 4. Eu tinha essa facilidade. Tem gente que tem que dormir tarde e acordar cedo. Eu conseguia dormir cedo para ter uma qualidade ali de sono e por isso conseguir que você ficar bem. acordava disposto pela manhã, né? Respondendo até Sim, uma pergunta da live aqui, como você conseguia superar o sono de acordar cedo? Dormindo cedo. Dormindo cedo, não. Se eu não dormir cedo, eu não consigo realmente. Eu estou tentando agora introduzir academia de manhã, nesse mesmo horário. Só que aí dormindo tarde. Não tenho a mesma disciplina para academia que eu tinha para estudo. Se eu tivesse, eu era o Chris Bumster já. Daqui a pouco tu vai virar Ramon Dino aí dos concursos. Difícil, viu? Mais fácil ser o Flávio Dino dos concursos. Outra coisa, eu nunca fui de acordar cedo 5 da manhã, 4 da manhã. Eu sempre fui de dormir meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, acordava 8, 9, e eu estudava, o meu melhor rendimento era tarde após o almoço. Tinha dias que de manhã não estudava nada, normalmente eu gosto de estudar à tarde, depois do trabalho ou depois do almoço, e à noite. Meu horário de rendimento é esse. Porque muita gente fica na dúvida, acordo mais cedo, estudo mais cedo. Assim, que eu não sou tão disciplinado em relação ao sono, se eu fosse, eu preferiria estudar pela manhã igual você. Dormir cedo, acordar cedo, primeira coisa do dia ali, com a cabeça fresca, já estudar, pegar a matéria é a melhor coisa. Mas eu, como sou um pouco disciplinado em relação a sono, a dormir cedo, eu consigo render bem à tarde e à noite, né? E qual foi sua principal motivação para estudar para a área fiscal e alcançar esse tão almejado cargo de fiscal da Cefa Pará? Cara, então, na verdade, como eu disse, né? Quando eu comecei, já era o meu objetivo. Só que aí a vida vai te levando, você entra no cargo, entra no outro. E eu parei aqui no cargo de analista da Cefim, que é um ótimo cargo, uma boa remuneração, tem uma remuneração, às vezes, tão boa quanto alguns cargos de auditores de alguns estados. É uma remuneração muito boa. A equipe de excelência também, eles conseguiram muita gente boa. Ambiente de trabalho, tudo muito bom. Só que fica a 2.700 quilômetros da minha família. Então, a minha motivação principal era ficar perto da minha família. E aí, quando começou os rumores ali, lá em 2024, cara, tá iminente o concurso da Cefa, teve entrevista do secretário falando, eu falei, cara, agora é meu momento, eu tenho que largar o que eu estiver fazendo e focar 100% nisso para realizar o sonho que eu tive lá no começo e para ficar perto da minha família. Caramba, foi muito interessante isso que você falou, né? O fator familiar que te impulsionou para fazer a prova da Cefa Pará, mas aí você juntou o útil ao agradável, né? O útil, que era ficar perto da tua família, e o agradável, escolher aqui a Cefa Pará, que, poxa, cara, de novo falando, tô sendo até repetitivo ao falar isso. É uma carreira de excelência e, poxa, surpresas positivas que venham nos próximos anos para a gente, para todo mundo que entrar nesse cargo agora. Tomara que haja mais concursos em breve, né? Que eu acho que muita gente passou para São Paulo, Mato Grosso, não sei como é que vai ser a opção da galera, né? Porque a galera pode optar por ficar mais perto da família também, né? O pessoal do Sudeste, né? Deve dar uma dividida, né? Tem muita gente de fora ali no grupo, tem muita gente. Na verdade, DDD 91, 94 são poucos. E pode, a maioria é de fora. E pode ocorrer, né? Eu não tenho bola de cristal, né? Mas pode ocorrer uma evasão, dependendo de uma evasão relevante ou não, né? Pode ser que o pessoal se adapte bem aqui, goste bastante da carreira e do trabalho e fique aqui, né? Quanto mais força de trabalho aqui pra gente, pra mim é melhor. Beleza? E tendo outro concurso, a gente vai estar aí para ajudar o pessoal a passar de novo, né? Com certeza. Eu também vou estar, a gente vai estar aí. Com certeza, vamos ajudar o pessoal. Eu queria saber como é que foi seu estudo de pré-edital e de pós-edital. Comente primeiramente como foi o pré, depois o pós, e se houve alguma mudança significativa entre um e outro.
em relação à quantidade de horas, intensidade. Comenta aí, pode comentar um pouco mais detalhadamente como é que foi essa preparação. Então, minha carga horária de estudo, pelo menos a planejada, era para ser 6 horas de segunda a sexta ali e 8 horas no final de semana. Era uma carga alta para quem trabalha, né? Eu trabalho 30 horas, mas mesmo assim, você colocar mais 6 horas no meio de semana e 8 horas no final de semana, fica pesado, né? Você chega esgotado ali no final do dia. Nem sempre eu conseguia cumprir. Tanto é que no final de tudo, eu fiquei com 5 horas e pouquinho de média diária. Foi uma carga horária alta, mas não foi o que eu planejei, né? Eu joguei a pedra na lua, se pegasse no avião, tava bom para mim. Agora, no pós-edital, o que eu consegui fazer? Eu consegui acumular férias que eu tinha do ano anterior e tirar tudo dentro do pós-edital. Então, eu tive ali 40, 50 dias de férias e juntei com recesso, juntei com tudo. E aí, cara, aí a carga horária era o quanto eu conseguisse ficar acordado, dormia, acordava de novo e estudar, saía, eu via a luz do dia uma vez para caminhar e voltava. Foi assim, topado mesmo, no pós-edital, foi tudo. Eu acho que eu passo agora vendo, né? Não que eu estava com essa confiança lá antes da prova, mas agora vendo o resultado, eu acho que talvez eu ainda passaria se eu não tivesse conseguido fazer um pós-edital tão bom. Mas eu acho que eu não passaria dentro do top 5 ali, porque ali ficou todo mundo embolado, né? Qualquer um poderia ser o segundo, o primeiro, o terceiro, o sétimo. Com certeza, a colocação ali dos primeiros colocados ali era muito definida na data da prova. Eu acredito que até o 30º ali é definido na data da prova. Todo mundo ali está em altíssimo nível. Um detalhe ou outro vai definir quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em 30º, quem vai ficar em quinto, como no teu caso. Né? Uma excelente Sim. colocação num fisco grande, né? Para um fisco grande, Cara, que teve muita demanda, né? Muita gente quis aquilo. Não sonhava nesse top 5 nem nos meus melhores sonhos. Eu conversava muito com minha esposa e falava, se a gente tiver dentro das vagas ali no 100, tá maravilhoso, vamos ajoelhar, agradecer a Deus, porque realizamos o sonho. Top 5, assim, cara, foi muito além. Quando eu vi no Tech, eu fiquei ainda uns dias ainda sem... No Tech não, desculpa, no Olho na Vaga. Eu fiquei uns dias, assim, sem acreditar ainda, falando, não, vamos esperar aí, pode ter alguma coisa. Eu não estava caindo a ficha. As métricas aqui do teu planejamento estavam excelentes. Eu acho que você tinha muita possibilidade, sim, de ficar em quinto. Eu via lá no teu planejamento, ficava acompanhando você de perto e vi que você tinha uma possibilidade muito grande, não só de passar, mas como passar nas cabeças, como aconteceu. Aqui a Guru a gente trabalha com um planejamento bem personalizado para cada aluno. Eu consigo ver suas métricas aí de forma excepcional no onboarding. Consigo fazer o comparativo seu com outros alunos, consigo ver como é que você está. E no pós-edital, você fez um pós-edital diferenciado. Fez um pós-edital, como a gente fala, de almanac, né? Você foi muito bem, cumpriu ali com excelência e hoje está colhendo os louros aí do teu comprometimento, né? E disciplina com o planejamento nosso da Guruja, né? Você confiou no nosso trabalho. Isso é muito importante para a empresa, para mim, que sou professor, e para você também. Beleza? E eu queria saber também qual foi o momento real ali que você percebeu que iria ser aprovado, que você estava confiante. Qual momento ali, antes da prova da Cefa Pará? Foi na semana, foi no mês anterior, foi quando saiu o edital? Sendo bem sincero, em nenhum momento eu fiquei confiante de que eu seria aprovado, não, velho. Isso é muito assim, bom. Eu tava super nervoso, porque era a prova que eu sempre sonhei. Era o cargo que eu sempre sonhei, desde que eu comecei a estudar. Então, você imagina ali o nervosismo. Eu carregava o nervosismo todo dia, até próximo da prova ali. Até quando o fiscal autorizava, eu ainda estava nervoso. Graças a Deus, quando eu virava a prova ali, que eu bati o olho, que eu via, que eu sabia, que eu tinha estudado, o nervosismo passava e eu conseguia desenrolar bem. Mas, assim, foram os dias que eu passei com a maior ansiedade da minha vida, cara. Tinha dia que eu não comia, eu não conseguia comer. E olha que eu como muito. Eu tava, assim, com uma ansiedade tão grande que eu não conseguia fazer as coisas normais, assim, do dia a dia. Era só estudar e só. Não conseguia. Então, eu nunca tive essa confiança, cara. Eu realmente foi só cair minha ficha depois que saiu o resultado preliminar ali, que eu vi, agora já foi, agora não tem como mais tirar.
Pô, show de bola, cara. Eu também. Eu, nas provas de área fiscal, nunca me sinto confiante. Saio da prova assim, com aquele sentimento, um gosto amargo na boca, ai, pelo amor de Deus, nunca dá certo. Aí, graças a Deus, aí é assim, a gente nunca vai confiante, porque são muitas matérias, são muitas variáveis no dia da prova. Pode acontecer Cara, de a gente tudo, sabe ou pode o acontecer nível nada. que são. O nível que a galera tá também, né? Não sei se foi conversando com você, né? Que você tava falando, cara, a galera tá fazendo 90%. Foi sobre o Rio Grande do Norte, né? Você fez Sim, ali sim. 82%. 82% e a galera fez mais que isso, né? Então o nível aí tá absurdo, velho. Tá todo mundo 82% profissional. fica na segunda turma segunda turma, né? Vou nomear 50 esse ano e 50 ano que vem. Fica na segunda turma, com 82%. Pois Bizarro, é. bizarro, bizarro. Tá absurdo. Tem que se profissionalizar, assim, no sentido de que você tem que definir sua metodologia e cumprir, cara. Não tem que levar como um trabalho. No trabalho você não se atrasa. Então, por que você vai se atrasar no estudo, né? Focar ali, fazer sua carga horária, porque senão não dá para competir com a galera aí, não. E agora uma pergunta bem interessante que eu vou fazer para você. Como é que você resolvia as questões do caderno de questões do Tec Concursos que estavam na meta da Coruja? Função aprendizado ou função simulado? Função aprendizado é você olhar a questão, fazer. Se errou, você vê o comentário na hora, ou uma questão ali difícil que você veja o comentário na hora, e pulava para a seguinte, fazendo a mesma metodologia, ou você fazia a bateria toda de questões, 25, 30 questões ali, e depois no final que você via que você errou, onde que você errou, qual era o teu método de estudo em relação à execução de questões. Cara, então, o método simulado eu já usei algumas vezes, mas poucas vezes. Só para eu ver, por exemplo, como que estava minha carga horária não, meu tempo de resolução de prova, por exemplo, em matemática financeira, em estatística, treinar uma situação de prova. Era só para isso. O resto, eu fazia o método de aprendizado e eu acho que a forma como eu estudava foi a coisa que eu mais acertei durante a minha trajetória. Por quê? Porque eu gostava de extrair da questão tudo que ela tinha para me entregar. Às vezes você faz ali a questão, tá certo, você acerta ali de primeira, já bate o olho, sabe? Só que ali nas alternativas a banca colocou alguma coisa que pode ser um insumo da próxima alternativa certa, da próxima questão. Quase sempre você se depara com isso. E aí, se você não tem, se eu não sabia um conceito específico ali, eu ia a fundo, colocava no chat GPT, olhava no material, enfim, extraía realmente da questão que a banca tinha colocado ali, o todo. Eu não ficava nessa ânsia, nessa competição de fazer muitas questões, não. Eu preciso fazer o maior número de questões possíveis. É claro, eu contava minhas questões, né, colocava ali, mas eu queria extrair da questão o máximo possível. E não só marcar o certo ali e passar. Tanto é que, no final das contas, eu fiquei com 30 mil questões nesse período, aproximadamente, ali, enquanto tinha pessoas com 70, 80 que ficaram bem atrás de mim, 90, 100. 30 mil nos 2 Eu anos. acredito nesses 2 anos. Eu só fiz 30 mil questões no TEC. Se você for ver a média da galera ali, tinha numa comunidade lá do TEC, tinha gente que fazia 500 questões, 300 questões por dia. Ou seja, muito mais que eu. Só que provavelmente não extraía da questão o que a banca tinha para oferecer ali. E isso demonstra, Yuri, que quantidade não é qualidade. É que na Agrohoje a gente trabalha com a metodologia focada na qualidade. Né? A gente não monta cadernos extensos de questões igual outras mentorias. Né? A gente monta cadernos sucintos de questões, bizus, acompanhamento do professor, para você ter um estudo muito mais assertivo. Ou seja, você com 30 mil questões em 2 anos, né, que dá uma média de 1.200 questões aí por mês, você conseguiu ter um resultado excelente, né? Fez uma preparação mais tranquila e mais assertiva, né? Beleza? Aí eu queria saber Sim. também como era seu comportamento já nos últimos meses de estudo, quando errava uma questão. Cara, Como é que então, você fechava essa lacuna? Você ficava desesperado quando errava uma questão? Você tentava fechar a lacuna de uma forma mais rápida? Você ficava chateado assim quando era uma questão que você sabia que não poderia errar? Como é que funcionava aí seu mindset nesse sentido? Cara, normalmente eu não ficava assim chateado, velho. Se eu errava por falta de atenção ou alguma coisa assim do tipo, eu ignorava. Pô, eu errei por falta de atenção. Na próxima eu vou ter mais atenção
e passava rápido. Eu olhei ali, cara, eu sei esse conteúdo, eu errei porque eu não estava atento nesse momento. Preciso ter mais atenção, passo para a próxima, acabou. Agora, quando eu errava por falta de conhecimento mesmo, aí eu ia fechar minha lacuna. Eu só saía da questão depois de fechar minha lacuna. Então, às vezes, eu demorava numa questão. E isso aí, eu acredito que seja muito importante para você não cometer o mesmo erro. Não adianta você fazer a mesma questão ou fazer várias outras questões e não fechar a lacuna, porque na hora da prova, você não vai ter como... Não vai ser um número de quantidade de questões que vai fazer você ser aprovado. É fechar as lacunas, chegar na prova e ter aquele conhecimento para acertar a questão que está lá na prova. E você tinha muitos cadernos de erro, de cadernos favoritas do técnico curso? Tinha muito. Eu até falei com você uma vez, você deve lembrar disso. Eu falei, cara, meu método de revisão, você me perguntou, eu falei, cara, meu método de revisão é o seguinte: errei a questão, se era por causa de falta de conhecimento, eu favorito ela e coloco no caderno daquela matéria. E se eu acertei a questão, mas eu não sabia de algum conceito específico, acertei ali por eliminação, eu também favorito. E depois eu vinha, mesmo que não tivesse, lá vocês já dão um cadernozinho de favoritas, né? Eu já usava ele ali. Às vezes não tinha tempo. Pronto, eu até extrapolava ali um pouquinho o tempo. Um pouquinho não, às vezes eu extrapolava muito, porque eu colocava muitas questões favoritas. Só que era uma forma de revisar tudo aquilo que eu tinha dificuldade. Eu sabia que se estava naquele caderno ali, é porque eu tive dificuldade naquele assunto específico. Então, ao invés de eu perder tempo lá fazendo questões de iniciais lá de tributário, eu ia fazer aquelas questões favoritadas ali. E eu acredito que isso aí foi muito importante. Eu fechei muitas lacunas assim. Aproveitando o gancho dessa pergunta, para fechar lacunas, fazer cadernos favoritas, de revisões, né? Eu mesmo gosto muito dos cadernos favoritos que a Coruja monta, porque eu mesmo quase não tenho tempo, e os cadernos de favoritas aqui nossos, cara, são altamente selecionados pela nossa equipe. Assim, para mim, eram extremamente assertivos, né? Os cadernos de tanto os favoritas quanto os SOS, que é os cadernos de emergência ali para a reta final de prova, quanto os cadernos de revisão da ementa toda, né? Do edital todo. Esse aí, né, eu gostava muito, cara. Esse caderno geralzão, nossa, bom. Esse aí eu gostava demais. Caraca, era muito bom, muito assertivo. Ou seja, era um caderno, aí eu gostava muito. Bem especializados mesmo. Esse aí, assim como o de estatística ali, às vezes eu fazia no método simulado, só para eu ter uma noção, porque como são assuntos distribuídos, eu falei, cara, tá, se eu fosse fazer na prova, quanto que eu faria aqui? Eu gostava muito de fazer isso. Aí depois eu voltava vendo onde eu errei, onde eu acertei. Esses cadernos são excepcionais, cara. Os de favorito, eu gostava de usar os meus cadernos de favoritos para ter a minha cara ali. Mas no caderno, aquele longão, eu chamava de longão. Para quem corre aí, né? Eu não corro muito, não, mas de vez em quando eu dou uma corridinha. É muito bom. Esses maiores aí eu gostava muito. Eu gosto de correr e nadar. Aproveitando o gancho desse assunto, né? E suas revisões, como você fazia? Você fazia resumos? O que você fazia para revisar a matéria? Cara, então, sobre revisão. Tem o bizu da Coruja ali, né? O bizu da Coruja eu gostava de usar sempre pós-caderno, se eu tinha lacuna. Pô, não entendi aqui, tem alguma coisa aqui que tá faltando. Aí eu usava o bizu da Coruja já na reta final, né? Que a gente usou ali no pós-edital. No geral, para contabilidade, como eu já tinha afinidade, eu usei só o material de contabilidade esquematizada e fazia questões e tirava minhas lacunas ali no próprio material de contabilidade esquematizada. Então, isso aí me economizou muito tempo, cara. E eu fiz 90%, né? Na verdade, era para eu fazer mais, era para fazer 95%. Só que eu deixei por último, por ser uma matéria que eu já tinha afinidade, e na última eu tive que chutar, porque o fiscal estava tomando minha prova, já não dava mais tempo para fazer nada. Eu vacilei ali no tempo, na última prova, e aí eu tive que chutar uma. Mesmo assim, eu fiz 90% da prova, usando essa metodologia. Excelente nota. Sim. E você fazia caderno de erros com Anki? Caderno de erro com Anki, não. Eu usava só o TEC, favoritava e fazia o TEC. O Anki eu usei para LTE. Eu fiz 90 e poucos por cento também em LTE, usando lei seca, o material do Esquematiza aí, e usei o Anki para aquelas lacunas ali. Aquela picuinha, aquele negócio que o cara falou, aquele prazo específico ali, o PAT,
aquela coisa ali que tu fala, cara, é a picuinha da picuinha. Aí eu colocava no Anki. E também no Anki eu gostava de, às vezes, pegar os artigos ali mais cobrados, no geral, mesmo que não fosse uma picuinha, e jogava ali no ChatGPT, mandava ele criar os Anki e colava lá criar os flashcards, né, e colava lá no Anki. Show de bola. Eu acho o Anki uma ferramenta muito poderosa, né? Mas eu nunca fui muito de utilizar o Anki, mas eu acho uma ferramenta muito boa e de forma a complementar o estudo. Eu não acho que o Anki seja primordial só para você estudar só pelo Anki. Eu acho que ele é uma ótima ferramenta complementar, né? Cara, eu tentei usar o Anki. Tem muita gente que tenta utilizar o Anki como um material principal de estudo. Eu já não acho tão interessante. Eu tentei por um curto período e eu não me adaptei muito bem. Aí eu falei, cara, não faz muito sentido. Eu acho que faz mais sentido eu fazer questões e favoritar ali, que é fácil favoritar ali no TEC, e deixar seu caderno ali de revisão e voltar e fazer aquelas questões de novo. E o que você fazia no início da sua preparação para a fiscal que você achava produtivo e que hoje você enxerga que não te levaria para o caminho da aprovação? Cara, boa pergunta, velho. Boa pergunta. Essa daí é boa. Cara, uma coisa. Eu nunca fui bom em exatas. Então, eu comecei a colocar. Eu falei, cara, já que eu sei que eu não sou bom, não tô com uma nota ali, tava com 70% aproximadamente, enquanto a galera tava fazendo 80 e tantos, eu vou alocar muita carga horária nessa matéria. Só que o que acontecia é que eu não evoluía tanto. Eu ficava ali na média, no final das contas. Eu comprei curso, fiz videoaula, fiz não sei o quê, e no final eu ficava na média. Eu não conseguia. Os outliers ali, os primeiros estavam fazendo 80, 90, eu falei, não, eu tenho que chegar nesses caras. Só que eu gastei muito tempo da minha preparação para uma coisa que não é, eu não tenho tanta aptidão e que eu não ia conseguir, que não vale tantos pontos assim na prova que era o meu principal objetivo. Então, eu mudei a estratégia e falei, tá, essa diferença aqui eu vou tirar em outras matérias. No começo eu pensei, pô, vai ser uma coisa produtiva, eu vou conseguir chegar ali onde os caras estão. Depois eu falei, cara, se eu ficar na média nessa matéria aqui e ser muito bom nas demais matérias, eu vou tirar essa diferença com tranquilidade. Foi isso que eu fiz e graças a Deus deu certo. Que bom. E agora uma pergunta mais interessante também. O que mudou na prática depois que você entrou na Guruja? Tá, boa pergunta também. Cara, eu sempre falo aqui para os colegas, eu até indiquei o Guruja para um colega agora que está voltando a estudar. Se você não tem muito tempo, se você quer... Claro que você não vai delegar toda a sua preparação, porque você tem que saber também o que você está fazendo. O mentor, ele vai te ajudar, vai te dar, igual você, né? Eu perguntava, Vinícius, cara, isso aqui, o que você acha de a gente fazer? Ele falou, não, é isso aí mesmo. Ou você falava, cara, não, acho que você faria isso aqui, seria mais interessante se você fizesse isso aqui. Então, o mentor, ele vai te auxiliar e vai te dar a tua preparação ali, mas você também tem que saber o que está fazendo até para que o processo corra como tem que correr, né? Então, o Guruja, ele facilita isso. Ele te dá uma preparação ali praticamente toda construída para que você siga as metas e corre para o abraço. E outra coisa que, para mim, eu acho que é o ponto mais importante, você conseguir se comparar com os alunos que vão fazer a prova que você vai fazer, que estão estudando o que você está estudando, a meta que você está estudando, faz o mesmo caderno que você, ali você sabe, cara, eu tirei, por exemplo, em tributário eu estava, acho que com 90 e poucos, você deve estar com a plataforma aí, eu estava com 90 e tantos por cento. As pessoas estavam com 80 e poucos. Só que tinha matérias específicas, tipo a Lei Complementar 123, que eu me lembro aqui agora, que eu estava tomando um pau para a galera ali, a galera estava melhor que eu. Eu falei, cara, tudo bem, em tributário no geral eu tô bom, mas eu vou dar uma reforçada nesse ponto aqui. O Guruja, a plataforma, te mostra isso. Te mostra onde é que você está mal, onde é que você está bem e quer só manter, mas onde você tem que corrigir. Então, perfeito, acho que isso é o diferencial. Perfeito. Velho. Esse é o diferencial. Porque você estava bem tributário, né? Aí poderia cair 2, 3 questões de lei complementar 1, 2, 3, que é lei de Simples Nacional, e você ia tirar 80% na prova. Errar umas 3 questões ali, mais 3 de Simples, você não quer saber se estaria bem ou mal nessa matéria, né? E a Guruja realmente, ela mostra de forma muito completa na plataforma como o aluno está desenvolvendo. Ele com ele mesmo,
ele comparado com outros alunos e a jornada dele, quanto que ele está progredindo dentro daquele planejamento também, ele consegue enxergar isso também. Cara, é perfeito e, cara, uma assessoria dessa, você consegue sozinho, é muito mais difícil. Eu acho que hoje, assim, muitos amigos perguntam para mim, você faria consultoria? Eu fiz agora a consultoria, poxa, eu estudei com a Coruja. Estudei com a Coruja, mesmo sendo já aprovado em 4 físicos, eu senti a necessidade de procurar a Coruja para me apoiar na minha caminhada, né? Em mais agora 2 aprovações com a Coruja, né? Eu calcei a sandália da humildade literalmente, não tem como nadar contra a maré. Ouvi, cara, beleza, eu passei em 4 físicos 2021 e 2022. Hoje agora o mercado game é outro. Se eu ficar aqui tentando fazer o que eu fiz sozinho em 2021 e 2022, eu vou ser engolido ali pelos tubarões. Entendeu? Eu não quis pagar para ver, né? E realmente a Coruja te dá esse suporte completo, né? Aqui dentro da plataforma, tanto quanto com o professor também. E, cara, fico feliz aí que a Coruja tenha te dado um salto aí nos seus estudos, né? E eu queria também, aproveitando, né? O que você gosta de fazer na semana da prova? Você gosta de descansar ou revisar? Cara, não consigo. Eu te falei da ansiedade. Eu jamais conseguiria colocar a cabeça no travesseiro e dormir, descansar, por exemplo, no dia anterior da prova. É impossível. Eu tenho que estudar o máximo que eu conseguir ali durante... Na semana, eu fiz um cronograma ali para a semana, né? Tem o do Coruja, eu adicionei algumas coisinhas ali, igual eu falei, né? O mentor, ele te dá a direcionamento ali e você tem que tomar decisões. A vida é sua, você que tem que controlar. Se você for aprovado ou não, no final, várias pessoas tiveram mérito, mas é você que vai ter a consequência final ali. Então, você tem que tomar a decisão, tomar as rédeas. E eu tomei várias decisões nesse sentido ali no pós-edital, né? Peguei uma matéria, por exemplo, LTE ali, eu coloquei uma carga maior por fora, fiz as metas e coloquei uma carga maior por fora, porque eu queria chegar muito bem. Até te falei isso, né? Falei, professor, o que você acha disso aqui e tal? Você, não, cara, exatamente. Então, um outro ponto positivo do Coruja aí foi essa liberdade que a gente, porque às vezes o planejamento é muito engessado, né? A gente foi conversando e foi lapidando para que se enquadrasse na realidade. Então, eu consegui ter um pós ali, as últimas semanas, muito bom. Eu fiz o refinamento ali, principalmente nessas matérias decorebas. Eu estava, por exemplo, eu não tinha visto o PAT, não tinha dado tempo de eu ver o PAT com profundidade, igual eu estava fazendo, né? Lei seca, ANC e tal. Era a única parte ali que eu não estava tão afiado. Aí, no último dia, eu peguei o resumo do Esquematiza aí e destrocei ali a noite antes da prova. E eu acho que tiveram 3 questões, eu acho que eu matei 2, assim. Que se eu não tivesse estudado, se eu tivesse descansado, eu não teria matado. Eu falei, deu descanso depois da prova, descanso voltando para casa. Aqui, antes da prova, não dá. Eu tenho que dar o meu máximo ali para chegar o melhor possível. É impossível descansar. Eu lembro de uma história muito engraçada, né? ISS Aracaju 2021. Eu tinha combinado com o táxi, pro táxi me buscar 6h30 da manhã para ir para a prova, para não chegar atrasado e tal, né? Cara, eu lembro que 6h30 ele chegou lá buzinando na porta do hotel e eu lendo o PAT de Aracaju. Aí eu consegui. Trocentas decorebas e o cara, bora, Vinícius. Eu consegui, eram 10 questões de peso 2 de LTM, né? Eu consegui fechar LTM, as 10 questões, né? E se eu não tivesse fechado, eu ia estar fora da correção da discursiva, né? Olha aí, eu já vi tantas histórias assim que eu não consigo descansar, cara. Eu tenho que estudar, principalmente esse decoreba aí, eu tenho que estudar antes da prova. Agora, para RN, eu fiz a P2, a P1 foi sábado à tarde, e a P2 e a P3 era domingo o dia inteiro. Cara, eu dormi 3 horas entre sábado e domingo. Eu falei que eu vou pegar essa vaga, eu vou estar nessa vaga. Mas assim, agora eu recomendo com responsabilidade. Cada um tem os seus limites físicos. Eu converso muito com meus alunos, eu conheço aluno que consegue fazer isso. Eu conheço aluno que eu sei que a pessoa precisa descansar. Eu sempre prezo muito pelo equilíbrio e cada um conhece seus limites. Eu nunca peço para ninguém fazer nada extraordinário, né? Você consegue, tem outra pessoa que tem que dormir cedo, tem outra pessoa que tem que ficar na semana da prova relaxando.
entendeu? Cara, tem um amigo que ele precisa ficar jogando videogame a semana toda e ele já foi aprovado em vários físicos, entendeu? Cara, esse videogame é a primeira vez que eu ouço, mas tem um rapaz que é daqui de Rondônia, o Davi, que foi meu aluno no Contabilidade Esquematizada, que ele passou em segundo lugar na Cefaz Mato Grosso do concurso anterior, e aí ele falando, cara, no dia anterior eu fui pro parque, parque aquático, eu acho, com minha família, e fiquei descansando. Falei, cara, tu é um psicopata, como é que fica a tua cabeça nesse momento? Sabendo que vai ter prova no outro dia. Ele falou, não, eu tenho que relaxar. Eu falei, cada um funciona de um jeito, né? Isso aí é uma experiência extremamente individual. Isso. O meu jeito é parecido com o teu. Que é full time até a hora da prova. Eu fui com resuminho também, cara. Eu fui com resuminho. Eu cheguei na porta da prova e ainda tava com resuminho de papel, amassei e joguei no lixo. E aproveitando mais um tópico desse, do resuminho, a gente, na porta de prova da Coruja, a gente dá os resumos para os alunos acessar pelo QR Code o resumo nosso, na véspera de prova, na porta de prova também. A gente fez isso na Cefa Pará, fez isso em Rio Grande do Norte, Mato Grosso. E eu queria saber, já nesse contexto todo que a gente está conversando, você tinha uma estratégia de prova pré-definida para a prova da Cefa Pará? Você já sabia o que você ia fazer? Qual sequência de prova você ia fazer? O que tu ia fazer? Você se planejou? Você fez um ensaio? Eu defini isso aí quando saiu a prova, quando saiu o edital. Saiu o edital, eu já defini quantos minutos eu poderia gastar em cada matéria e qual seria a ordem das matérias que eu faria. Por exemplo, na P1, eu comecei por exatas, porque era a minha dificuldade, e eu sabia que se eu deixasse para aquele momento ali de reta final de prova, que está todo mundo na loucura, examinador falando, falta 15 minutos, falta 10 minutos, eu não ia conseguir performar. Então eu fiz antes, eu tive um desempenho dentro do que eu tinha em casa, que foi 70 e poucos por cento, 73%, eu acho, foi minha pior matéria, exceto a economia regional, né, que eu até estou tirando, porque a economia regional foi um absurdo que fizeram nessa prova aí, quase tirou a maioria da galera boa aí, igual eu fiz 85, 86%, e teve gente que fez 87% e ia ficar de fora por causa de economia regional. Tirando a economia regional, as exatas ali foi minha pior matéria de 70 e poucos por cento. Mas mesmo assim, foi importante para mim, porque eu tenho certeza que eu não faria esses 70 e poucos por cento se eu tivesse deixado ela para o final com toda aquela adrenalina. E na P2, eu deixei contabilidade para o final, comecei por aquelas que era clara, crachá, já fui eliminando tudo. Não deu tão certo, porque no final ficou faltando uns 3, 4 minutinhos ali para eu responder a última questão de contabilidade. Tive que deixar ela chutar, né, no aleatório. Mas ainda foi bom, né, que eu ainda fiquei com 90% na matéria, ainda foi espetacular. Mas, assim, eu também, sempre que eu vou para uma prova, eu defino o meu roteiro, porque senão eu vou, na hora ali, eu vou me deparar com a prova e tentar escolher o que resolver primeiro, ou responder na ordem ali, eu não consigo, eu tenho que me planejar e executar. Agora eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais difícil. Você falou da sua reta final, né? Da estratégia, ensaio. Agora eu pergunto para você, se você fosse começar do zero hoje, teu estudo para fiscal, o que você faria nos 3 primeiros meses? O que você recomendaria nos 3 primeiros meses? Tá. Do zero, do absoluto zero. Nunca vi concurso. Nunca vi nada. Tá conversando com os amigos, pensando, vou estudar para fiscal, o que vocês acham? Pronto. Tá. Cara, 2 coisas. Primeiro, eu introduziria questões desde o princípio, questões durante toda a preparação, porque lá no comecinho, lá em 2016, eu comecei a estudar por PDF, ficava ali no PDF e não ia para uma plataforma de questões testar realmente como é que estavam as provas, ver as provas recentes e tudo mais. Então, eu recomendaria você já estudar e testar seu conhecimento ali, ver o que realmente é importante, porque como é que você vai focar no que revisar, como é que você vai saber o foco da sua revisão se você não sabe o que está na prova, você só sabe o que está ali no PDF? Porque no PDF, assim, a maioria dos professores que colocam questões ali no PDF, ele coloca a questão que ele já comentou ali no material. Agora, na plataforma, no TEC, por exemplo, não, você vai estar ali numa terra sem lei que tem questões de tudo que é lugar. Aí você vai falar, real, é isso aqui que é importante. E a segunda coisa, cara, se você começou do zero, não sabe nada, tem condição financeira, contrata uma mentoria. Obviamente aqui eu vou indicar o Coruja, né? Porque você vai economizar muito tempo, velho.
Você vai, vou procurar uma metodologia, vou procurar metodologia, outra metodologia. O Guru já insere as questões que eu acabei de falar, né, no seu planejamento, já coloca ali. Você vai economizar um tempo precioso. E vamos dizer, sei lá, vamos dizer que você tenha perdido, entre aspas, um ano aí de preparação que você não perderia com uma mentoria. É um ano que você deixou de ganhar um salário absurdo no seu cargo ali de auditor, de fiscal. Então, se você tem o dinheiro, cara, contrata, porque vai te economizar muito tempo. Sim, se você fizer uma conta, né? Uma conta de padaria, como a gente fala no Rio de Janeiro, né? 10 anos de Guruja hoje não dá um primeiro salário aí cheio de uma Cefa Pará. Você pagando 10 anos de Guruja, 120 meses. Pois é. Ou seja, cara, um absurdo, entendeu? Vale muito a pena, né? E às vezes vale a pena fazer um esforço financeiro. Eu sei que a economia do país está difícil para muita gente, mas às vezes vale fazer muito esforço financeiro para estudar com a gente aqui na empresa, né? Aqui é uma empresa muito séria. Cara, a gente trabalha aqui apoiando o aluno de forma diferenciada e, cara, eu vou falar para você uma coisa assim que eu acho que eu não falei em nenhuma live até agora. E em 2021, 2022 eu passei na força bruta. Passei para 4 físicos na força bruta. Força do ódio. Estudando sozinho, não fazia planilha de matéria que eu estou dando no dia, nem fazia planilha de aproveitamento. Eu estudava as matérias que eu queria estudar, da forma que eu queria, e muito na força bruta e consegui passar. Beleza? Porque eu estudava muito. E pela Guruja, eu estudei bem menos nesse 1 ano e meio agora. Óbvio que eu dei uma pausa. Eu fiz Cefaz Rio e Cefaz Paraná, pausei, entrei na Guruja, fiquei só como professor aqui na Guruja, depois fiz Cefaz São Paulo e Cefaz RN. Pela Guruja, o meu upgrade foi muito maior, estudando bem menos do que eu estudava nos 2 primeiros anos que eu passei para fiscal. Ou seja, foi um estudo muito mais eficiente, né? Eficiente, até eficaz, do que quando eu estava estudando sozinho. Minha base mesmo foi feita agora, com a Guruja. Minha base foi consolidada agora. Porque quando eu passei, nem base formada eu tinha. Foi muito ali Deus, força bruta e vamos que vamos. E a base que eu tinha já que eu tive uma base escolar muito boa, né? De colégio naval, escola naval também, eu tenho que reiterar isso. Fiz colégio militar também. Assim, eu tive uma base escolar muito boa nesse sentido e isso ajudou muito em matérias como português, exatas, né? Aí já saía com um degrau um pouco à frente. Isso aí eu não posso descartar também. Beleza? E, na sua opinião, qual é o erro que mais atrasa quem está começando hoje? Cara, quem está começando é uma coisa que eu acho que até comentei contigo já. Eu vejo que tem muita gente que tem muita pressa de fazer prova. Você está ali no início da preparação, tem 6 meses, está do zero. Você tem 6 meses do zero. Dá para passar? Cara, vai ter casos. Vão ter outliers ali que vão ter conseguido êxito com 6 meses. Você vai ouvir história. Você ouve história de tudo, né, no mundo dos concursos. Mas o normal é 1, 2 anos. E você ficar pulando de pós-edital, você tem 6 meses de base ali, aí você fica pulando de pós-edital. Por exemplo, vamos dizer que você tenha 6 meses, fez prova de Cefa, não passou, daí 45 dias você faz Goiás, que aí já é outra, já tem outras matérias, tem economia, tem história e geografia do Goiás, a legislação do Goiás, e aí você está deixando a sua base aqui, sua base está ficando para trás, está ficando mais fraca, enquanto outras pessoas estão fazendo a sua base e estão passando na sua frente. Então, acredito que isso, não ter tanta ansiedade para fazer prova. Eu sei que quando a gente começa a fazer qualquer coisa, a gente quer que dê o resultado logo, né? Mas eu falo que concurso público, você para 1, 2 anos da sua vida e depois você tem um salto. Não é um degrauzinho assim, você está ali estudando, claro, você está acumulando conhecimento, deu resultado. Aí você vê o salto na sua vida mesmo. Você muda sua qualidade de vida, o que você come, onde você mora, o carro que você dirige, muda a vida da sua família, da sua esposa, muda completamente de uma hora para outra, né? Mas você passou ali no backstage ali, você passou 2 anos se dedicando, acumulando conhecimento para chegar naquele momento ali. Quem diz isso acho que é o Usain Bolt, né? Que ele fala que os 9 segundos ali são a parte mais fácil da vida dele.
Agora, tudo que está atrás é o que constrói aquele momento ali. É isso que eu falo para muita gente, muitos amigos e muitos alunos. O dia mais difícil não é o dia da prova. O dia mais difícil é o dia que sua filha está doente, ou sua mãe está doente, você está estudando ali 4 horas líquidas. Esse é o dia mais difícil. Ou seja, a preparação ela tem que ser muito mais dificultosa ao longo dos 3 meses de pós-edital, por exemplo, do que o dia da prova. O dia da prova tem que ser um dia difícil, mas não que seja o mais difícil. Entendeu? Se o dia da prova for o mais difícil para você, é que você ainda não está preparado. Se você chegar na prova... Verdade. Se você chegar assim na prova, cara, tá tudo difícil, você não está preparado. É verdade. Até o momento da prova estava mais difícil do que fazer a prova. Igual eu falei, né, no começo. Eu estava muito ansioso, mas quando eu virava, quando o fiscal autorizava, que eu virava a página, que eu li a primeira questão ali, que eu me propus a fazer, a primeira disciplina, e eu via que eu sabia aquele conteúdo ali, dava aquele alívio e aí destravava. Sim. E queria saber de você, o que você diria para quem está na dúvida de contratar aqui a Guruja para ser a mentoria de estudos desse camarada ou dessa camarada aí? O que você diria para quem está nessa dúvida de entrar na Guruja ou não, né? Pronto. Cara, igual você já falou aí, né? Mentoria, você passou sem mentoria, com força bruta, com tudo mais. Mas, se você tem a capacidade financeira, por que não facilitar o seu processo? Por que não ter alguém ali que já trilhou o caminho e já te dá o caminho das pedras ali, já pavimenta para que você possa fazer de forma mais fluida, vamos dizer assim, de forma mais tranquila. Você não vai precisar aprender com os erros tanto quanto você aprenderia se fosse totalmente sozinho. Então, cara, eu iria, hoje, se eu fosse começar do zero, com a capacidade financeira que eu tenho hoje, eu iria com os olhos fechados, ligaria pro Vinícius, ei, eu acho que tu tá com turma fechada, né? Me aceita aí, cara. Porra, preciso de você, me ajuda. E iria para cima até a aprovação. Eu, na minha época de estudo, eu até falo uma coisa assim, óbvio que não é para ninguém fazer o que eu fazia, né? Eu ganhava X e o meu cartão de crédito vinha X mais 50% do meu salário. Sim, eu sempre passando a dívida para frente. Eu falei, eu vou passar ou eu vou passar. Não tinha. Não tinha meu termo. Aí eu cheguei com uma dívidazinha bem pequena aqui no banco, no Caixa Econômica Federal, aqui na Cefa Pará. Aí, com menos de um ano de fisco, eu paguei que ter dívida. 11 meses de fisco. Absurdo. Tu fez igual os Vikings, né? Os Vikings que dizem que os Vikings chegavam no local lá que eles iam conquistar, tocava fogo no barco. Pronto, agora só tem como ir para frente, não tem como mais voltar, não. Agora tem que dar certo. Exatamente, eu taquei fogo no barco, literalmente. Mas é aquilo, não é para todo mundo fazer o que eu fiz. Eu tenho um perfil muito agressivo. Ou era passar, e eu passava por cima de um monte de coisa, e era passar, não tinha meio termo. É como fala o meu amigo aí, Lucas Ângelo, e meu aluno, né, que vai ser o entrevistado da live de semana que vem. Ele passou em São Paulo e passou por todo o Pará, né? Ele fala, não tinha nem plano A, nem plano B. É passar no fisco ou passar no fisco. Não tem essa de plano A ou B. Olha. E eu vejo que você tem muito esse perfil. E eu vou bater nessa tecla de novo. O pessoal fica perguntando muito, toda semana. Essa pergunta é que eu mais recebo. O que você faz diferente? Como é que você fez para passar em tanto fisco, né? Hoje eu estou com 7 aprovações para auditor. 7 aprovações, não é aprovação nominalista, vou ser chamado nunca não. 7 aprovações de nomeação. A próxima nomeação que eu vou ter, muito provavelmente vai ser no RN no ano que vem, né? Ou seja, eu até desconsiderei os fiscos que eu nem vou ser chamado. Ou seja, se contar como aprovação mesmo, lista de aprovado, eu tenho mais de 10 aprovações em lista de aprovados. Entendeu? Absurdo. E o pessoal pergunta muito para mim, o que você faz? Cara, eu sou obcecado. Eu tenho um perfil parecido com o teu. Você acordava às 4 da manhã, trabalhava no intervalo do trabalho lá na Cefim, Rondônia, você estudava, chegava em casa, estudava mais um pouco, dormia cedo. Fim de semana, você aumentava a carga horária. Ou seja, cara, isso aí o maior X da questão é esse, você tentar ajeitar a rotina. Entendeu? Com família ou não. Conversar com a família. Se a família não entender muito no início, conversar com a família,
explicar que o processo do fisco é um processo um pouco complicado no início, que depois de 2 anos, 1 ano, você vai já estar competindo para provas e que vai ser bom para a família toda, que todo mundo vai colher os frutos, né, da tua aprovação, né? E isso tem que ser explicado quando a família não entende ainda em que mundo você está entrando, né? Porque nem todo mundo é concurseiro para entender essa loucura do mundo dos concursos, né? Beleza? E vou fazer uma pergunta aqui muito tranquila para você. Eu já até sei a resposta, mas vou fazer a pergunta. Em qual momento você pensou em desistir? Cara, eu não sei qual que você pensou que era a resposta, mas assim, eu nunca pensei em desistir, cara. Essa é a resposta que eu pensei. Eu nunca pensei em desistir. Cara, você fica... Não. Eu brincava aqui com a Andressa que eu chutava o balde, mas eu chutava ele perto, que era para dar tempo de eu ir buscar o balde de novo. Então, assim, às vezes eu chegava em casa meio tenso, ia estudar uma matéria ali que eu não tenho toda afinidade, ficava meio puto. Aí eu falava para ela, não, vou caminhar. Aí saía, fazia uma caminhadinha aqui no bairro mesmo, aí voltava e buscava meu balde, né? Tomava um banho e estudar de novo. Agora então, eu vou te fazer pergunta. Nunca pensei em desistir. Mais fácil. Você tem muitos amigos que desistiram nessa caminhada e antes deles desistirem, você chegou a conversar com eles? Conta um pouco para mim. Cara, assim, eu tenho alguns amigos que largaram ali no meio, né, da preparação, mas a motivação para mim é algo muito intrínseco, né? Uma coisa que eu estava falando com você, né? Não adianta um mentor paizão, porque o mentor paizão ele não vai te dar a motivação, isso é interno, às vezes tu não está motivado, tem que fazer, disciplina, é você saber que tem que fazer e não tem outra opção. Se quiser que dê certo, você vai ter que fazer. Eu acho que talvez muito de criação, meus pais sempre foram assim, sempre fizeram tudo que tem que ser feito para dar uma qualidade de vida para a gente, sair do zero, assim. Então, talvez vendo a jornada deles, né? Meu pai e minha mãe não estudaram, mas construíram nossa vida com muita qualidade porque trabalharam muito. Então, eles não tinham outra opção, eles acordavam e trabalhavam. E eles sempre me passaram isso. Você tem que acordar e fazer o que tem que ser feito. No nosso caso, do concurso, é acordar e estudar. Então, acho que isso é algo que é difícil, uma conversa, você reverter, né? Quando a pessoa não tem isso internamente, ela não vai fazer, ela vai ter o primeiro obstáculo e vai desistir. Não é algo reversível, isso aí é algo interno. Você tem que realmente internalizar que aquilo ali é que tem que ser feito e fazer. Teve algum amigo teu que tinha desistido no passado e quando viu sua aprovação agora, chegou a conversar contigo? E aí, Yuri? Pô, desisti, quero voltar a estudar agora. Cara, já teve vários colegas que, assim, eu não sei se eles estudavam para o físico, alguns eu sei que sim, mas não sei se todos estudavam para o físico. Mas já teve vários colegas que falaram comigo sobre voltar a estudar agora, depois que viram que deu certo, né? Que é normal, né? Você publica ali, posta e tal. Pô, parabéns e tal. E tô pensando em voltar a estudar. Teve colega de lá de Redenção que falou comigo que ia voltar a estudar, lá da minha cidade, lá do Pará. Cara, vou voltar a estudar, cara, vi e tal, teu negócio, já estava planejando voltar a estudar, pô, mais uma motivação. Então isso aí também é legal, né? Você vê as pessoas querendo trilhar esse caminho. Liderança positiva. E aí, você aposentou a caneta ou não? Com toda certeza, desde o dia 29, eu só abri o TEC para tirar uma foto, um print e nunca mais fiz uma questão, cara. Essa vida de concurseiro não é assim, não adianta romantizar, né, velho? Estudar você tem que abrir mão do resto das coisas. Então, cara, no momento que eu vi que eu tinha passado no concurso que eu queria, que era o meu sonho, que eu ia ficar perto da minha família, acabou, aposentei o TEC, vou focar nas coisas que eu gosto, que é essa área. Eu gosto de ajudar os colegas, né? Ajudo alguns colegas, assim, em mentoria e tal, mas assim, nada, tudo para os colegas mesmo, né? No 0800. E dou aula de contabilidade no contabilidade esquematizada. Vou seguir esses projetos aí e, claro, né, focar lá no trabalho, na CFPA, aumentar a arrecadação aí do Estado. Com certeza. Eu já fiquei sabendo que está precisando de gente. Estamos esperando você. E quais são os principais motivos? Você já elencou alguns aqui. Quais são os principais motivos que você indicaria a Guruja para quem está começando ou para quem já está estudando há um tempo,
não está conseguindo passar e quer passar agora em algum concurso com a mentoria mais especializada. Quais são esses motivos? Pô, legal. Cara, tá. Uma coisa que eu já falei, né? Você vai economizar tempo. Você não vai precisar definir o que estudar, o que não estudar. Isso aí já está feito para você, sentar a bunda na cadeira e estudar. Você vai ter um comparativo muito bem claro, tanto com você mesmo, quanto com as pessoas que estão na mesma fase ali que você, avançado, intermediário, básico. Você vai conseguir definir os seus pontos de dificuldade para revisar aquilo ali. Ele vai, por exemplo, eu dei o exemplo, né, de tributário, que eu estava muito bem, estava com 90 e tantos por cento, acima da galera, só que tinha a lei complementar 123, que eu não estava tão bem assim, então eu revisei só isso aí nas vésperas ali de prova, e sem esse indicativo ali do Guruji, provavelmente eu não faria. E a quarta, acho que é ter esse contato com pessoas que estão sendo aprovadas, já foram aprovadas, estão no mundo do concurso, estão imersos, né? Eu vivo concursos há 10 anos. Eu acho que é o tema principal das minhas conversas, dos meus negócios, concurso público. Você também, talvez até mais tempo, né? Você foi aprovado já em um monte de concurso. Então, você ter essa interação com pessoas que estão nesse mundo, com certeza vai te ajudar. Não vai te atrapalhar, não. Vai te ajudar muito. Beleza. Se você pudesse dar um único conselho hoje para quem está começando, qual seria esse conselho? Cara, eu acho que só pode um. Tá, meu conselho é que só são necessárias duas coisas para você ser aprovado. Você definir a sua metodologia e você ter disciplina para seguir sua metodologia. Não importa se você teve uma base absurda, se você estudou no colégio naval como você, ou se você estudou na escola pública como eu, se foi reprovado na 7ª série, enfim. Teve uma série de percalços ali que não te chegou bem preparado nesse momento. Não importa, se você tem uma metodologia bem definida e disciplina para seguir, vai chegar a hora que você vai ser aprovado. E, invariavelmente, pode demorar 1, 2, 3, 4 anos, mas você vai ser aprovado. Caramba, Yuri. Esse conselho é o melhor que tem. É esse ter disciplina, seguir a metodologia e aproveitar também todo o suporte aqui que a gente dá na Guruja, né? A gente está aqui para receber os alunos da melhor maneira possível e para tentar contar mais histórias de vitórias como a sua, né? E eu queria saber agora de você se você tem algum agradecimento especial para alguém, para alguma pessoa, ou para algumas Caraca, pessoas que acompanharam eu tenho tantos agradecimentos que eu acho que vai descer um pós-crédito aqui da Marvel em todos os nomes. Cara, ó, na minha primeira passagem, eu acho que as pessoas mais importantes foram meus pais. Na minha primeira passagem de estudo lá, quando eu comecei lá em 2016, tive todo o apoio. Minha esposa era minha namorada já, mas quem estava em casa eram meus pais. E nessa segunda passagem, sem nenhuma dúvida, que a minha esposa foi essencial. A Francisca Andressa, que deve estar aí no chat, ela foi essencial para a minha preparação, porque, além de entender, deu todo o suporte necessário para que eu pudesse só estudar, né? Então, as coisas de casa ali, o dia a dia, quando ela podia, ela matava no peito e me dava assistência para eu poder marcar o gol, que era estudar e tentar ser aprovado nesse concurso. Então, são os meus principais agradecimentos aí. Tem muitos, igual eu falei, né? Mas eu acho que tu não tem a noite toda aí para eu ficar agradecendo o pessoal, né? Mas o mais importante você citou, sua esposa, seus pais, que é base familiar, cara, isso é muito importante que eu falei para você. Sem base, a pessoa consegue passar sem essa base familiar? Consegue. Tem que ter muita determinação, resistência, resiliência, mas com base facilita bastante, cara. E aqui a gente vai terminar essa live. Eu deixo um agradecimento muito especial a todos que acompanharam a gente aqui nessa live. Ao Yuri, que vai ser em breve aí meu amigo aí de fisco. Estou aqui ansioso esperando a chegada dele e de outros aprovados. Yuri aqui é um cara muito disciplinado, é um cara que foi muito eficiente, ele sempre escutou meus conselhos, a gente sempre conversou, a gente sempre tentou melhorar o planejamento de uma forma ou outra, ele cumpriu a risca e vocês podem ver aqui que ele é mais um cara vitorioso de várias lives de aprovados que a gente está fazendo aqui durante semanas. A gente não para de fazer live, é todo dia, não tem nem espaço. A gente está marcando essa live aqui já tem umas semanas já, conseguimos encaixá-lo aqui em cima da hora, né? E eu deixo um agradecimento especial aí a toda a equipe da Guruja, né?
E enfim, espero todo mundo aqui na Cefa Pará. E termina essa live aqui em agradecimento especial ao Yuri, que também despendeu o tempo dele, né? E aceitou fazer essa grande live aqui para a Coruja Concursos, que é a melhor mentoria da área fiscal, da área de controle e da área policial também agora, né? Todas beleza? As áreas. Beleza, galera. Boa Valeu, noite. Mestre. Abração. Beleza. Deixa um agradecimento especial a todo mundo. Abraço. Valeu.